como é que... Onde você teve a curiosidade e a intenção de começar a estudar o coreano e como que você passou a ter trabalhos com esses grandes nomes da cultura coreana, como o Chao Nu, como o Jung In e... Ai, meu Deus, eu tenho dificuldade nesse último Hwang nome. In-yeop. Hwang In-yeop. Hon, Hwang Hwan In-yeop. In Yop. Hwang In-yeop. Hwan In Yop. Perfeito. Caramba, isso é muito difícil. Mas, obrigado, perfeito, é exagero. Mas como você chegou até aí? Qual foi tua caminhada? Então, é até engraçado, porque eu comecei a estudar coreano justamente, como eu disse, por causa desse trote. Foi vamos dizer que foi o pontapé inicial. Porque eu aprendi o que significava esse Han, que eu falei pra vocês. Mas às vezes quando você não sabe a língua, nesse caso a língua coreana, é um pouco difícil de você entender completamente o conceito, né, dessa palavra, de várias palavras da língua, como, por exemplo, no português saudade. Às vezes, quem não conhece português não consegue entender perfeitamente a nuance da palavra saudade. E eu queria muito poder entender o que era esse Han que estava tão presente no trote. E aí eu decidi, eu já tenho um pouco de contato, vou começar a estudar de verdade. E aí, conforme eu ia estudando mais, eu ia conhecendo mais da cultura coreana. Foi aí que eu comecei a conhecer também baladas, comecei a conhecer o próprio K-pop, comecei a conhecer K-dramas. E foi quanto mais eu estudava e mais conhecia, mais tempo eu queria passar estudando, conhecendo. Isso na época eu era menor de idade. E aí, quando eu virei adulto, me surgiu uma oportunidade de começar a trabalhar com tradução. Na época não tinha nada a ver com show nem nada. Então eu fui. Mas quanto tempo você estudou coreano? Estudei coreano. Eu acho que faz uns 7 anos. Eu já tinha um contato anterior, mas estudar de verdade, tipo, 100% tipo, focado, eu acho que eu tinha uns 15, 16. E quanto tempo até tu ter um domínio da língua? Um domínio suficiente a ponto de fazer tradução, né? Porque precisa de um certo domínio para isso. Então, sempre que as pessoas perguntam exatamente em que ponto que foi que ponto que você percebeu que se tornou fluente, né? Eu acho muito difícil definir porque a língua é uma coisa muito natural. Então, tipo, até por isso que eu acredito muito que os métodos muito tradicionais de você, tipo, só ler e fazer exercício não funcionam muito porque é uma coisa muito natural. Você vai adquirindo com o tempo. Então, quando eu recebo essa pergunta, eu gosto de falar que, na verdade, um dia eu tava falando. Porque um dia eu percebi que eu já tava entendendo. E aí, esse nível de entendimento, esse nível de fala vai aumentando aos poucos, quanto mais contato você tem com a língua. Até com a sua própria língua nativa, ninguém sabe tudo sobre a sua língua nativa. Você vai adquirindo mais vocabulário com o tempo, com contato com outros campos. Então, por exemplo, se um dia eu entrar em contato, sei lá, com metafísica, é aí que eu vou aprender vocabulários e coisas sobre metafísica. Até eu vocabulários técnicos, né? Não conheço aquilo. Então, eu acho que língua é um processo. Então, eu não consigo definir o ponto que eu percebi. Eu falo coreano. Ou eu falo coreano o suficiente pra traduzir. Mas foi um processo. Uma hora eu percebi, nossa, foi. E tu nunca pensou em... Ai, eu não vou estudar mais isso aqui, não. Cansei, não sei lá, não tem mais a ver comigo. Porque o estudo é osso, né? Estudar algo, até ter o domínio, são muitos processos ali. Então, eu acho que... Eu não vou dizer que eu nunca tive esse pensamento. Já tive, sim. Mas eu acho que quando a gente se dedica a alguma coisa, mas a gente consegue achar um outro ponto que a gente gosta naquilo, se torna uma coisa mais leve, mais prazerosa. Então, você tem menos esse tipo de pensamento de desistência. Então, por exemplo, justamente por eu ter aprendido coreano junto com o gosto pela cultura e por consumir muitas coisas que eu gostava na hora de aprender, justamente por isso, eu acho que se tornou um processo um pouco mais prazeroso de se fazer, aprender coreano. Entendi, certo. E aí teve esse processo, como que você começou a trabalhar nesses shows gigantescos? Então, nessa época que eu tava traduzindo, que eu tava trabalhando com tradução, né, sem ser em show, eu já morava em São Paulo, que eu não sou de São Paulo, eu sou do Rio. Ah, certo. Eu já morava em São Paulo e eu lembro que eu também tava ajudando uma outra pessoa, não sei se vocês conhecem a Hit Magazine, eu ajudo a Hit Magazine com tradução. Desde essa época que eu fazia,
Antes, nada a ver com K-pop, só Hit Magazine. E aí, teve um show, que foi o bloco da Next do ano passado, Uhum. que veio um grupo, o Omega X, e eles estavam precisando de tradutor. E aí... você conhece o pessoal do Next, né? O Jung. Conheço. Conhece, lembra do episódio do Runi, que eu também assisti? Teve um... o que foi da Next agora? Teve o quadrilho... Não. São João? Teve o Arraiá. Arraiá. Uhum. Essa é a palavra. Mostra aqui, Lari, como eu estava nesse arraiá. O Mike me marcou no story. Eu não sei se vou conseguir salvar. Mas eu vou pedir pro Mike me mandar esse story. Mostra aqui as condições que eu estava lá, Lari. Então conheça a Next. Então, E aí teve esse evento que eles teve fizeram. esse evento, eles estavam precisando. E aí a Carol, que é a dona da Hit, ela me indicou para poder traduzir esse grupo. E aí, como eu morava aqui por São Paulo, eu já falei, vamos lá. E aí esse foi minha primeira vez traduzindo show. E a partir dali... E como foi? Dessa primeira vez? A primeira vez. Em relação ao coreano, eu estava tranquilo, né? Não tava nervoso em traduzir nem nada, mas como era a minha primeira vez trabalhando com artista, com idol, eu fiquei um pouco... O que eu estava um pouco tenso mais era realmente... porque, querendo ou não, tem uns cuidados que você tem que ter diferente na hora de que você está trabalhando com artista coreano, que, por ser minha primeira vez, eu não conhecia. E, principalmente, eu acho que o que eu fiquei mais nervoso é porque o grupo, ele originalmente tem 11, mas eles vieram em 9. E... o que eu fiquei mais nervoso era gravar o nome de todo mundo até o dia... Porque eu soube que eu ia traduzir com eles de uma semana. Então, tipo, eu fiquei... Meu Deus, como é que eu vou gravar o nome dos 9 e quem é cada um em poucos dias? Então, eu acho que isso foi o que eu mais fiquei tenso antes desse show pra poder saber quem era todo mundo. Não errar o nome de ninguém. E foi até engraçado porque eu fui gravando, né? Vi vídeo e tal, pra poder saber quem era todo mundo. E quando eu cheguei lá, no lobby do hotel que eu vi eles... olhei assim, tava todo mundo, tipo, cabelo diferente, não sei o que, diferente. Aí dificulta um tava pouquinho mais mais. magro, não tava... Eu assim, meu Deus, quem é cada um? E como você resolveu isso? Não resolveu, eu falei, uma hora vai aparecendo, eu vejo um outro chamando, aí, ele chamou aquele ali de Yechan, então eu sei que aquele ali é Yechan. Aí, foi assim que eu assimilei quem era quem. Mas os nomes estavam na minha cabeça, mas aí assimilar o Sim, nome da pessoa... exatamente. Assimilar o rosto ao nome, né? Assimilar o rosto ao nome. Mas... e lá na tradução, no ao vivo, como foi? Tu sentiu alguma... Sei lá, tu ficou nervoso de, meu Deus, se eu traduzir alguma coisa errada, se o cara falar um negócio e eu não expressar corretamente o que ele tá dizendo... Ai, olha, foram duas situações. A primeira, eu tava realmente nervoso pra traduzir no palco, porque assim, nunca que eu tivesse feito isso, mas fãs de K-pop são diferentes. Eu posso traduzir uma palestra, que eu já tinha traduzido, mas é diferente o público. Então, eu tava um pouco nervoso em relação à recepção do público, né? Mas eu também fiquei um pouco nervoso porque no dia acabou tendo uma confusão na casa que eles esqueceram de preparar um ponto pra mim. E aí, tipo... quando a gente traduz um show, a gente sempre precisa de ponto, porque tem muito grito, tem muito... o que é normal de show. E se a gente não tiver ponto, não dá pra ouvir. Então, esqueceram de preparar um ponto pra mim logo no meu primeiro dia. Eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Isso eu não conseguia ouvir, mas no final deu tudo certo. Consegui traduzir de boa. Foi tranquilo, então, no final. Foi tranquilo. Certo, então essa foi a tua primeira experiência. Foi. E aí, como é que isso escalonou? E aí, na época, embora o Jung seja o dono da Next, né? Quem tava fazendo a parte de chamar o pessoal, assim, foi a Patrícia, que é a dona da Far Music. Ela que recebeu a minha indicação e me chamou. E aí, quando acabou logo depois viria o Bam Bam, que eu sei se você lembra, foi o primeiro que o Rafa citou, que foi o primeiro show dele, de K-pop. Verdade. E aí, na época, a Patrícia falou, olha, a gente deve trabalhar com o Bam Bam, ok. E aí foi quando o show foi pro Rafa também. E aí foi a partir daí que eu continuei. Foi ali que eu conheci o Rafa também. Entendi, foi o primeiro contato. Foi no primeiro show que o Rafa fez de K-pop, eu também tava lá. Foi a primeira vez que eu conheci ele. Entendi, então, mas não foi através do Rafa, foi através da Patrícia. Foi através da Patrícia do Jung. Tá lá, e aí não se separaram mais. Aí a partir daí tu foi em todos os eventos. Não separamos mais. Eu trabalho muito ainda com a Patrícia, com o Rafa e com o Jung.